Olá, aqui quem fala é o Fábio da SIC e seja bem-vindo ao segundo episódio da segunda temporada do ACICast. Hoje estamos aqui com o Hélio, mas antes de introduzir o Hélio melhor, eu quero fazer um agradecimento ao todo o suporte, ao espaço cedido pela Podcamp, pelo IMA e pela Prefeitura de Campinas, mas também ao nosso patrocinador, a Stanley, como vocês podem ver aqui nos nossos copos. Agora vamos de fato à entrevista. Hélio, seja bem-vindo ao podcast da SIC, né, o ACICast. Por favor, conte um pouco de você, né? Se apresente e fale também do evento, né? A Se Qualifica que você vai palestrar, ministrar a palestra agora em julho na SIC. Fábio, muito obrigado pelo convite. É bom estar aqui de volta nesse podcast para compartilhar conhecimento, né, prático para a audiência da SIC. Eu sou Hélio Moraes, eu sou especialista em marketing e vendas online, há 31 anos sou empresário, com 10 anos de experiência na Europa. Então, eu sei os bastidores que os empresários enfrentam todos os dias, todo dia, né? Então, o dia a dia ali dos empresários. Sei que curtidas nas redes sociais não pagam boletos, né? E então, durante toda a minha trajetória, eu trabalhei com vendas, com empreendedorismo, e nos últimos 11 anos estou à frente aí da Êxitos Marketing, que é uma agência de marketing digital estratégico que tem como foco ajudar as empresas a montarem aí os seus funis de vendas e atrair clientes através da internet, que é onde a audiência está hoje em dia, na internet, né? E é muito louvável essa iniciativa da SIC com o AC Qualifica, que é um programa que já tem muitos anos, que é para ajudar justamente a qualificar não só os empreendedores, mas também as pessoas que trabalham no comércio, nas empresas de serviço, a melhorarem. E a gente vai ter oportunidade aí de, no dia 23 de julho, agora de 2024, de ter uma dobradinha lá, eu e o Marcelo. Nós vamos falar exatamente sobre atendimento ao cliente e sobre como atrair esses clientes através da internet, através do marketing digital. E o legal é que vocês vão poder fazer, tipo, é quase tipo, de ponta a ponta ali, né? Pegar do físico até o digital, né? Não vai abordar só o digital. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque hoje em dia, os canais, eles são múltiplos, né? Tecnicamente, a gente chama isso de omnichannel. Então, você começa vendo uma marca, um produto numa rede social e depois você vai até o ponto físico para experimentar e, às vezes, fecha a compra lá, ou as pessoas, às vezes, vão lá e ainda compram no site porque é mais barato. Às vezes, o site da própria loja, né? Então, você precisa ter uma estratégia não só de marketing, mas também de atendimento. Porque esse cliente chega hoje muitas vezes pelo WhatsApp. Então, a pessoa vai conversar com um ser humano do outro lado, um vendedor, uma pessoa do atendimento, mas não vai ter aquele contato físico, vai ser um contato por mensagem. Então, precisa de estratégia, precisa de conhecimento. Então, a gente vai tratar das duas coisas, do digital e do físico também. Você já estava contando um pouquinho aí da sua carreira, né, da sua experiência profissional ao longo da vida. Eu queria que você detalhasse um pouco mais e como que essa experiência internacional, da qual você também já falou, mencionou agora, mudou a sua visão aí sobre atendimento ao público, atendimento ao cliente, né, na verdade. Então, eu sempre trabalhei com vendas e com empreendedorismo, né? As coisas estão casadas, né? O empreendedor ele tem que ser um vendedor da sua própria marca, do seu próprio produto. E já trabalhei tanto atendendo clientes, pessoa física, que é o B2C, que a gente chama, como também atendendo empresas, que é o B2B, que é o que eu faço hoje também na agência. E o fato de eu ter morado 10 anos na Europa, em Portugal, onde eu montei a minha primeira empresa, e essa empresa existe até hoje, não é mais minha, eu vendi, mas ela existe até hoje, ela me deu a oportunidade de lidar com culturas diferentes, com jeitos diferentes de lidar. E isso você encontra no Brasil, não precisa você lidar com estrangeiro. Você chega na mesma cidade e você tem pessoas que têm perfis comportamentais diferentes. E a pessoa que está do outro lado, atendendo esse cliente, ele precisa ter a sensibilidade, numa fração de segundo, para entender se é um cliente que quer mais atenção, e ao contrário, aquele cliente telegráfico, né, cerebral, que é um cara frio, que ele quer ir direto ao ponto. Você não pode ter um atendimento padronizado no sentido assim, vou tratar todo mundo igual. O tratar todo mundo igual é no sentido do respeito. Todo ser humano merece respeito igualmente. Né? Mas a forma de tratar, de atender é diferente. Tem cliente que quer ser paparicado e tem cliente que fala, me deixa em paz e deixa eu fazer as minhas coisas sozinho, depois só na hora H eu te chamo aqui para a gente fechar a compra. Então, tem que ter essa sensibilidade, né? Esse é um ponto muito interessante que você traz, pelo menos no meu ponto de vista, porque, por exemplo, dentro do marketing, né, do marketing digital principalmente, a gente faz aquela
identificação da persona e tal, né? Para tentar identificar o tipo, né? Os principais comportamentos que a nossa audiência, a principal audiência tem, quais são os principais interesses, os principais gostos. Mas como você bem falou, não dá para, a partir disso, adotar um padrão para um modo de como atender cada uma dessas pessoas, né? Cada uma dessas pessoas tem as suas particularidades, os seus comportamentos únicos ali, né? E na hora que você vai tratar a pessoa, não tem como, tipo, com base nessas informações, eu tenho aqui um atendimento padrão, mas como você falou, umas pessoas precisam mais de atenção, outras precisam de menos. E, enfim, ver a abordagem ali na hora que está conversando com elas mesmas, né? Exatamente, Fábio, porque assim, quando você sabe que a persona é muito importante, todo cliente que eu começo a atender, a primeira reunião de trabalho é sobre persona. Uhum. É importante entender esse perfil comportamental, os desejos, as dores, o que a pessoa está buscando, porque aí você afunila o teu discurso, né? Então você consegue ser mais assertivo na sua comunicação em relação à expectativa que a pessoa tem em relação ao seu produto ou serviço. Uhum. Mas fora isso, tem toda aquela parte humana, aquela parte comportamental, psicológica, que aí você vai, para quem está no atendimento físico, você vai perceber ali quando você está cara a cara com aquele cliente. Uhum. E a internet, ela ajudou muito as empresas a pulverizarem a sua marca. Hoje em dia, você não precisa vender só para a equipe do bairro, do seu quarteirão ali, os clientes daquela região, melhor dizendo, não a equipe, mas os clientes. Hoje você pode vender para o mundo todo, né? Porém, ela trouxe o lado da impessoalidade. Porque hoje você fala por chat, você fala por WhatsApp, e aí a coisa fica mais difícil. Então, eu acho que daqui a pouquinho a gente vai poder aprofundar mais isso, mas assim, tem que ter o dobro de atenção no atendimento online em relação ao atendimento presencial. Mas aí a gente fala isso daqui a pouquinho. Eu vou pegar isso muito bem como gancho do que você está falando, porque a próxima pergunta que eu tinha pensado aqui com base em toda a sua experiência dentro do marketing digital, quais são os principais desafios que você vê as empresas enfrentando no dia a dia em conciliar o atendimento físico com o digital? Então, eu imagino que um desses casos pode ser esse que você está mencionando agora. Procede? Como é que é? Sim. Vamos pegar, por exemplo, a questão do WhatsApp, que é, de longe, a ferramenta mais usada pelos brasileiros. Ferramenta de comunicação. Uhum. Existem já pesquisas que mostram que um consumidor brasileiro, não importa se é B2B ou B2C, né? Quando ele entra em contato com uma empresa pelo WhatsApp, ele tem uma expectativa ou um grau de tolerância de no máximo 5 minutos para ser atendido, para receber a primeira interação do outro lado. E para quem está nos assistindo aqui agora, né, fica aquela pergunta, a sua equipe de atendimento e vendas demora quanto tempo para atender o WhatsApp dos seus clientes? Porque se você está passando mais de 5 minutos, você está perdendo público e você está perdendo chance de fechar negócio e, consequentemente, seu concorrente vai fechar. Então, esse é um dos desafios, a agilidade, sabe, Fábio? Mas tem também a questão do trato, da comunicação em si. Então, se você escreve palavras ortograficamente erradas, né? Se você faz erros de português, se você está comunicando com um público que não é, digamos assim, familiarizado com gírias, com abreviações, né? O pessoal às vezes tem beleza, põe lá beleza, ou põe só uma carinha e tal, um emoji. Então você tem, aí entra a persona, né? Quando você entende a persona, sei lá, um cara que trabalha moda jovem, então ele já sabe que o público dele é mais jovem, vai tolerar ou até vai se identificar e se conectar com esse tipo de comunicação. Uma linguagem mais coloquial, assim. Mas eu já lidei com empresas onde o público-alvo é da minha idade, né? O pessoal é acima dos 50, já me entregando, né? E o cara, o atendente do outro lado me chamou de cara de primeira, ele nem me sabia quem eu era. Não é que eu me ofenda que as pessoas me chamem de cara, e às vezes eu chamo mas eu tenho uma certa proximidade. Então, quer dizer, eu senti uma invasão de privacidade, tentando uma forçação de barra para tentar ser muito íntimo, sendo que a gente nem se conhecia ainda, né? Então, são pequenos detalhes. Quer ver outra coisa? Você manda uma mensagem, quem nunca, né? Você manda uma mensagem para uma empresa no WhatsApp, aí a pessoa do outro lado te manda 10 parágrafos explicando o que faz, como funciona o horário de atendimento, preço, link. Quer dizer, ele está demonstrando que ele não quer conversar com você, que é quase como um robô. Né?
E se a pessoa pediu para falar pelo WhatsApp, ela está esperando de uma interação minimamente humana. Então, são erros que acontecem todos os dias e que as empresas estão tendo muito prejuízo com isso. Os exemplos que você está trazendo aqui até agora eu me identifico com todos, porque pelas empresas por onde passei são casos recorrentes, né? De que a pessoa às vezes ela fica brava porque esperou 15 minutos para ter uma resposta, né, da empresa quando manda uma mensagem via WhatsApp. E pegando um ponto, só fazendo um comentário também, talvez você nem precise se estender sobre isso novamente. É curioso, eu vi uma pesquisa recentemente, esse ano, eu só não lembro agora qual que era a fonte exatamente, mas de que a tecnologia, de certa forma, veio para trazer uma maior proximidade, né? Então, até no sentido de comunicação, você pode comunicar com todas as pessoas do mundo, mesmo estando longe dela e tal. E isso facilitou a vida até certo ponto para as pessoas que são mais introvertidas, né? Mas também, como você falou, trouxe esse nível de impessoalidade e que essa pesquisa mostrou, na verdade, no sentido de que, tipo, as pessoas, mesmo com a tecnologia, elas se sentem ainda mais solitárias. Então, tipo, por mais que ela possa ter contato com mais pessoas, de pessoas muito distantes e tal, ainda assim não tem aquela proximidade, aquela intimidade suficiente para gerar uma conexão maior, ou um grau de confiança, né, e tal, ou de conforto, de segurança. E as pessoas ainda acabam se sentindo bastante isoladas, né, mesmo com esse... E identificar esse tipo de coisa, né, na hora de conversar com um cliente é essencial, né? Pegando aqui sem me estender muito, mas entender o perfil de comunicação da pessoa, por exemplo, no WhatsApp, é importante. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que você manda uma mensagem por escrito e ela te manda um áudio. Se ela está te mandando áudio, é porque ela prefere se comunicar por áudio. Então, sempre que possível, você se comunica com áudio com essa pessoa, porque ela vai se identificar mais. Sei lá, a pessoa atende no comércio e às vezes... pode até ter o ponto físico, mas ela atende pessoas que às vezes têm dificuldade de escrita, né? Tem pouco grau de instrução, estudou pouco, então ela não consegue ficar digitando, ou pela idade ou pelo grau de instrução. Então a pessoa prefere no áudio. E se você fica insistindo em mandar por escrito, você desconecta da pessoa e ela vai, por exemplo, abandonar aquela conversa e vai para alguém que consiga se comunicar com ela na linguagem que ela quer se comunicar, por exemplo. Ela meio que identifica uma certa resistência ali, né? Tipo, essa pessoa não tá indo do jeito do jeito que eu quero conversar. E por isso que, não só na parte profissional, na parte pessoal, muitas pessoas espelham, né, a comunicação da outra pessoa para poder gerar esse grau de conexão e de intimidade, proximidade maior, né? A gente falou bastante, né, até agora, né, do digital, mas eu quero falar também do atendimento físico. Na sua opinião, quais você acha que são os elementos essenciais para ter um atendimento físico de excelência, assim? Olha, isso vale não só para atendimento, mas até para as relações humanas, né? Saber ouvir. Na minha opinião, é o grande problema que nós enfrentamos hoje na sociedade. É o que algumas pessoas chamam de escutativa, né? Escutativa, exatamente. Você tem que saber ouvir. Então, o cliente chega, obviamente você vai ser cordial, vai cumprimentar. Parece besteira isso que eu estou falando, mas... acreditem, quando você entra no comércio por aí, não importa a loja, às vezes você vai encontrar o vendedor olhando para o celular dele lá numa conversa de WhatsApp, olhando uma rede social, e a pessoa não te dá bola, entendeu? Então você como cliente já se sente mal por ser ignorado, né? Mas se você não é ignorado, mas se a pessoa começa a falar desenfreadamente sobre os produtos ou serviços dela, sem sequer te perguntar exatamente o que você quer e entender qual é a sua necessidade, então o atendimento aí já acabou, já pecou e dificilmente você vai conseguir fechar negócio. Então, uma coisa importante que eu até digo nos meus treinamentos, né? Atendimento de qualidade é uma obrigação de quem trabalha com isso. Porém, tá tão ruim que hoje virou, como é que se diz? Virou diferencial competitivo. As empresas, elas são cada vez mais parecidas, Fábio, tanto no preço, como no produto, como na qualidade. Tanto falando de produto como serviço. Virou tudo commodity, é tudo muito parecido. Qual é o diferencial hoje em dia, então? O diferencial está no atendimento. As pessoas preferem, às vezes, pagar um pouquinho mais caro
num lugar onde sabe que vão ser bem atendidos. Certamente você e quem está nos assistindo aqui já passou por isso. Vai para um restaurante mais caro porque o atendimento é melhor. Vai numa loja comprar uma roupa que sabe que é um pouco mais cara porque o atendimento é melhor. Cada um dentro do seu próprio orçamento, claro, né? Cada um tem que respeitar o seu limite de orçamento, mas ele vai sempre querer uma experiência melhor do que aquela de uma empresa mais barata, mas que tem um péssimo atendimento. Você falando isso me vem um exemplo que ficou muito marcado para mim. Já vivi isso algumas vezes, mas eu tive 2 experiências com 2 bancos. Não venho aqui nomeá-los, mas eu quis usar mais um banco do que o outro. E quando eu tive esse atendimento muito ruim por parte desse banco que eu estava preferindo num primeiro momento, eu desisti, fui para outro banco, então eu movimento minha conta agora só pelo outro banco. E quando eu tive atendimento ali, foi super tranquilo, solucionou, foi rápido e tal. E fez total diferença para mim. Foi acho que provavelmente, né, o principal motivo que me fez ficar no que antes era a minha segunda opção, né? Então, igual você falou, quando você vê um mercado assim tão uniformizado na questão de outras características, quando você se destaca no ponto assim como a que a gente está abordando aqui do atendimento, faz muita gente ficar, né? Atrai muito cliente. Você acabou de falar uma coisa que é fantástica se as empresas e as pessoas que estão nos ouvindo pegarem isso na prática, principalmente para quem tem negócio. Quantos milhões de reais esses 2 bancos investem em marketing? Né? O marketing é a ferramenta que as empresas usam para atrair potenciais clientes. E uma pessoa do atendimento deitou tudo a perder, te atendeu mal e você foi para o concorrente. Então, isso é uma coisa muito importante que os empresários têm que ter em mente. Não adianta você investir muito dinheiro, respeitando o teu orçamento, mas às vezes as empresas fazem um esforço enorme e aí criou-se uma ilusão no digital de que basta você apertar um botãozinho ali de impulsionar que vai chover cliente na sua horta, na porta do seu estabelecimento. Não é verdade. A internet, ela democratizou o marketing. Antigamente você só podia ter as mídias tradicionais, rádio, TV e jornais, que custavam caríssimo. O marketing digital democratizou isso, porém, se você investe caminhões de dinheiro na sua divulgação, na sua comunicação, e a pessoa que pega o cheque, como se diz, né, a pessoa que vai passar a maquininha, vai receber o pagamento, se essa pessoa atende mal, está tudo perdido. Todo o marketing está perdido. Por isso que eu digo que marketing tem que ser uma filosofia. É uma filosofia que vai do dono da empresa até a pessoa mais simples que tem lá dentro da empresa, a pessoa da limpeza. Experimenta ir num restaurante. Você vai num restaurante lindo, perfumado, maravilhoso e tal. Se você vai no banheiro e ele está sujo, você vai ficar com uma má impressão e provavelmente até nem volte. Ou talvez até denuncie para a segurança sanitária. Você associa que, tipo, se o banheiro está sujo e a cozinha, né? E você gera aquela dúvida que pode virar uma bola de neve ali e você perde, né? E aí tem um lado romantizado que o pessoal fala hoje na internet, a experiência do cliente. Isso que a gente acabou de conversar aqui é a experiência do cliente. Então não é nada transcendental a experiência do cliente. Não é ficar querendo levar ele no colo e tal. É você oferecer coisas, serviços, porque o atendimento é um serviço, né? Mesmo que você tenha um comércio que venda produtos físicos, você no atendimento está prestando um serviço para aquela pessoa. Então, se o teu serviço ele atende às expectativas e às necessidades do cliente, então ele vai se sentir, aí é o que a gente fala do encantamento do cliente. Aí ele vai comprar e ele vai falar bem da marca para trazer outras pessoas para comprar de você. Então, se você tem um marketing, departamento de comercial, tudo bem estruturado, mas você tem a pessoa do atendimento, a pessoa que faz a limpeza, se é um ponto físico, que não está bem treinada, que não compartilha da mesma filosofia da empresa, vai perder negócio. Então não adianta fazer marketing digital, por exemplo, se o teu atendimento é péssimo. Tem que trabalhar nessa qualidade, nessa convergência aí de qualidade de ponta a ponta, né? Não dá pra, igual você falou, né? Tipo, enfim, tá tudo certinho no restaurante ali, na cozinha, no atendimento, na mesa e o banheiro tá abandonado aí. Você falou do marketing digital e relacionando com o atendimento, eu quero que você diga, assim, como as estratégias de marketing digital, na verdade, podem complementar, ajudar a melhorar a experiência do atendimento físico nas lojas, por exemplo.
É uma ótima pergunta, porque a experiência ela já tem que começar lá no digital. O que eu quero dizer com isso? O site da empresa, ele abre rápido? Veja bem, a gente precisa criar a tal da experiência, né, do cliente a partir do primeiro ponto de contato que ele tiver com a nossa marca. Então, digamos que a pessoa viu um post da sua marca na internet, da sua loja, por exemplo. Beleza, ele viu esse post. Esse post foi informativo? Esse post aguçou a curiosidade, o desejo para aquela pessoa saber mais sobre a sua empresa? Ainda não é o post de venda, você não, né? Um dos erros no digital é esse, às vezes. Às vezes no digital o pessoal monta um Instagram, por exemplo, e o feed do Instagram é só produto, só venda, 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 venda. Aí eu pergunto para o dono da loja que tem esse tipo de comportamento se ele segue perfis de outras empresas assim. Ah, não. Então, se você não segue perfis de empresas que só ficam tentando te empurrar produto, por que agora as outras pessoas seguiriam o seu perfil? Então, você tem que ter um equilíbrio entre gerar uma experiência agradável, que pode ser, às vezes, a nível de informação, às vezes pode ser de entretenimento. E, claro, é preciso também falar de vendas, é preciso também falar do produto, mas de uma forma que a pessoa quer ouvir. Aí, pegando a experiência, até trazer o cara para o físico, vamos dizer que a pessoa chegou e mandou um direct. Já para não falarmos do WhatsApp de novo, a pessoa chegou e mandou um direct. Quanto tempo vai demorar para alguém da sua equipe de atendimento responder aquele direct? Depois, como é que será essa interação? Vai ser 10 parágrafos? Vai ser um áudio gravado que é mandado de forma mecânica para todo mundo? Ou vai ser uma experiência porque a pessoa vai se identificar? Quer ver um erro comum e é grave no digital, de experiência? A pessoa não se identifica, o vendedor, o atendente, ele não diz o seu nome e ela não pergunta o nome do cliente. Poxa vida, se a gente sabe que a palavra mais amada pelo ser humano é o seu próprio nome, no mínimo que você poderia fazer era perguntar o nome da pessoa e a partir daí tratá-la pelo nome. Então, você vê, a gente já está começando a sair do digital no sentido da impessoalidade, que a pessoa está lá num site, tipo um e-commerce, né, um marketplace, que vai lá, põe no carrinho e paga. Nós já estamos falando agora de uma transição para o humano quando o cara chega e manda um direct ou manda um WhatsApp. Aí, essa pessoa, esse seu produto, ele consegue ser vendido só através de mensagem ou você precisa trazer ele no teu ponto físico? Ah, eu preciso trazer no ponto físico. Então, que tipo de estímulo eu vou dar para esse cliente para que ele venha até o meu estabelecimento? Eu vou dar um cupom de desconto? Eu vou dar algum brinde se ele vier aqui na minha loja? Ou então, eu vou conseguir fechar a venda pela mensagem, por WhatsApp, mas eu tenho um serviço de entrega? Se é para outra cidade pelos correios ou transportadora, se é dentro da cidade, às vezes por um motoboy. Isso é rápido. Então, nós somos imediatistas. O digital transformou o ser humano ainda mais imediatista. Então, o que é que você consegue fazer para que o seu cliente se sinta bem tratado? Todo mundo quer ser bem tratado. Simples assim. E o bem tratado não é só com palavras bonitas. É você fazer as coisas no tempo certo, do jeito certo que a pessoa está querendo. Se a pessoa quer ser atendida rápido com pouca conversa, que seja. Se a pessoa não quer ir no teu estabelecimento e você tem como, para quem é prestador de serviço, abrir uma videochamada, tipo um Google Meet, e conversar com ela para explicar as coisas, que seja. Ou fazer uma videochamada no próprio celular. Tem que entender qual é a necessidade do cliente e buscar atender essa necessidade. Não precisa nem superar a expectativa. Se você hoje em dia atender a expectativa, já está de bom tamanho, porque a gente está andando muito abaixo da expectativa das pessoas. Agora, se a pessoa saiu lá do digital, viu lá o teu estabelecimento, tua loja, e agora ela quer ir lá no teu ponto comercial. Então, como é que é a experiência? Vai ter alguém, digamos, simpático, né, com simpatia e com empatia para atender essa pessoa, para dar um bom dia, para se identificar, para perguntar o nome da pessoa, para perguntar que tipo de solução, que tipo de produto que ela está buscando. Aí você ouve, né, a escutativa, ouve para entender o que a pessoa quer, porque às vezes o cliente está pensando que a solução é A, quando na verdade você tem uma solução B que vai atender muito mais. Aí é o que a gente chama de venda consultiva. Que pode ser de uma vendedora de moda, uma vendedora de loja de roupa feminina ou masculina, não importa, de calçado, vendedora ou vendedor. Então, quer dizer,
Quando você entende o que o cliente está buscando, você consegue dar outras opções para ele que vão ser melhor para ele. Porque quando você está pensando só na sua comissão, só no seu ganho, então aí a gente parte para um caminho de manipulação, um caminho de engano. Mas quando você parte do pressuposto que você quer ajudar aquele cliente a resolver o objetivo dele, quer seja resolver um problema ou satisfazer um desejo, aí o lucro vai vir como consequência. Porque você vai procurar a melhor opção para ele. E às vezes a melhor opção não é nem o que ele estava buscando. Aí você é um consultor, aí você deixa de ser só um vendedor tirador de pedido, mesmo que seja da loja. Ah, eu quero aquela calça. Ah, você quer aquela calça? Tá bom, tá aqui. Agora fala assim, eu quero aquela calça. Ah, legal, essa calça aqui é para ir fazer um passeio no campo e tal. Não, na verdade eu vou de férias, a gente vai de mochilão e a gente vai caminhar bastante. Olha, tem esse outro modelo que tem esse tipo de tecido, com esse tipo de acabamento, que ele é muito mais confortável e tal. Quer seja calça, quer seja um tênis. Então a pessoa começa, já porque entendeu o tipo de atividade que a pessoa ia fazer, ele começa a oferecer uma solução mais adequada, que às vezes o cliente nem sabe que tem. Não sei se já aconteceu com você, mas recentemente aconteceu comigo. Quer dizer, eu estou buscando uma solução, que na minha cabeça é o que vai resolver o meu problema, e a pessoa chega lá e fala assim, olha, tem essa solução aqui que vai te atender muito melhor do que essa. Aliás, esse óculos aqui que eu comprei essa semana foi exatamente isso. Eu estava buscando um tipo de lente específica, que eu achava que era a solução, porque era o do óculos antigo. Eu falei, não, mas já saiu esse produto mais moderno, que vai te ajudar nisso, 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 nisso. E a diferença de preço nem era tão grande assim. E aí eu acabei comprando. Por quê? Porque teve uma pessoa que se preocupou em entender o meu estilo de vida, a minha necessidade, no caso, o dia inteiro em frente a uma tela de computador, e falou, não, isso aqui vai te deixar menos cansado, com a vista menos cansada. Mas eu cheguei lá com a solução pronta. Não, eu quero esse tipo de óculos porque é o que eu estou usando. Se a pessoa se limitasse a me atender só tirar pedido, ela ia falar, tá bom, então tá aqui, vamos tirar as medidas e já está. Não, ela foi perguntar o que eu fazia, como é que era a minha rotina, quantas horas eu ficava por dia com óculos no rosto. Aí ela me ofereceu uma solução totalmente diferente. Pegar esse histórico, para ter esse embasamento e oferecer uma solução melhor é essencial também, né? E já aconteceu comigo, sim, né? Você falou assim, não sei se aconteceu contigo já. E eu imagino que em alguns casos, não sei se é tanta frequência, né? Mas enfim, às vezes a pessoa, o vendedor, a vendedora, enfim, seja quem está conversando com esse cliente, pode recomendar um serviço ou um produto que nem seja da própria loja, da própria empresa em que a pessoa trabalha, né? Mas mesmo assim, esse sentimento de gratidão ali pela pessoa, por esse profissional ter se importado, né? E saber o histórico, ter embasamento e ainda oferecer a solução que nem é aquele que vai sair ganhando, né? Igual você falou, não vai ganhar comissão, não vai ganhar nada por isso. Gera aquele sentimento de gratidão. E isso me lembra, não sei se você já leu esse livro do Robert Cialdini, Armas da Persuasão, e que é a questão da reciprocidade. Sim. Né? Então a pessoa vai sentir tipo um certo grau de dívida contigo, querer te retribuir, e no futuro não tão longe assim, não tão distante, a pessoa volta lá só porque foi atendido bem por você, mesmo que você não tenha oferecido a solução da sua empresa, né? E tal, e enfim, às vezes parece que não aconteceu nada, a gente saiu perdendo porque, sei lá, pode ter ido pro concorrente, mas plantou uma sementinha ali que depois também rendeu, né? Tem uma escritora americana, que eu agora esqueci o nome dela, mas ela fala o seguinte, você pode esquecer o que as pessoas falaram, mas você não vai esquecer nunca como as pessoas te trataram. Então, esse tipo de pessoa do atendimento, de vendas, que te atendeu bem, que às vezes até te deu uma solução melhor, que nem representava o produto, né? Claro, sempre que possível tente vender o seu produto, porque você também precisa pagar suas contas, claro. Isso é legítimo. Mas se realmente você não consegue resolver e você consegue dar uma indicação para essa pessoa de uma alternativa, porque você se preocupou em resolver a questão do cliente e não o seu próprio bolso, essa pessoa vai lembrar para o resto da vida como você foi tratado, como ela foi tratada. E mesmo que ela não volte lá, porque às vezes nem é da cidade, dependendo do negócio, mas ela vai recomendar. Ela vai falar com você, você está precisando disso? Vai naquela loja lá, ou então liga para essa empresa, porque eles atendem bem. E eles ajudam a resolver, e aí conta a experiência. Sabem do que falam, né, e tal. Se um dia você precisar de óculos, espero que demore bastante,
Eu vou te indicar a ótica que fez o meu. Por quê? Porque eu fui bem atendido. Na verdade eu uso, mas só que é mais pra tela. Então quando eu tô na frente do notebook e tal, cinema, TV, celular, eu uso. Mas quando eu tô mais, tipo agora aqui que a gente tá meio aberto, não tô olhando pra tela, eu não preciso usar. Mas, enfim, é importante. Você falou do Omnichannel, né? No começo aqui da nossa conversa. E minha próxima pergunta vai um bocado nesse sentido, porque eu queria que você compartilhasse, né, se possível, alguns cases de sucesso que você já teve, ou que já observou, em que a integração dos canais físicos e digitais resultou numa melhora da fidelização do consumidor, do cliente em si. Sim. Um caso emblemático que eu costumo contar é de um escritório de advocacia trabalhista que eu atendi durante alguns anos, e o foco deles é atender o reclamante, quer dizer, a pessoa que saiu da empresa foi mandada embora e tal, e está pensando em processar a empresa, mover uma ação trabalhista, tá? Então, esse escritório, ele fazia um investimento em campanhas de Google Ads, e a minha agência tinha essa responsabilidade de fazer esses anúncios. E o que acontecia? Chegava todos os dias cerca de 27, 35 pessoas entrando em contato para querer a solução. Mas estava fechando 2, 3 contratos por mês. E olha que não é um contrato tão difícil de fechar. E aí, claro, os sócios do escritório começaram a questionar a qualidade da campanha, né? E eu, pelos anos de experiência que eu tenho, eu falei, não, tem alguma coisa errada fora da campanha. E aí, uma pessoa que trabalha comigo, eu pedi para fazer cliente oculto. E ao fazer cliente oculto, o que aconteceu? Ela entrou em contato com o escritório e demorou 8 horas para ser respondida. 8 horas para ser respondida. Depois que ela foi respondida, que a pessoa não disse boa tarde, não se identificou, não perguntou no nome, nem nada, aí só pediu para contar qual era o caso. Aí, a pessoa, como era a pessoa que estava fazendo cliente oculto, insistiu, mas um cliente normal, concorda que já teria fechado contrato com outro escritório? Sim. Então, aí dali para frente, ele contou o caso dele, né, falou a situação, e acreditem ou não, quem está assistindo a gente, mas demorou 8 dias para ter uma nova resposta do escritório da pessoa que cuidava do atendimento. O resultado disso também, um áudio super frio, super impessoal, sem cumprimentar sequer, sem falar um bom dia, né? Pediu ali os documentos e tal. Então, eu, munido desse histórico, apresentei para os sócios e eles mesmos disseram, assim, desse jeito a gente não fecha. Então, mudaram o processo de atendimento, contrataram uma pessoa mais apropriada para isso, instalaram também ferramentas de integração do WhatsApp com o CRM deles, né, que é a ferramenta de relacionamento com clientes. E, numa questão de um mês ou um mês e meio, com a mesma verba de anúncios, eles deixaram de fechar 3, 4 contratos por mês e passaram a fechar 3, 4 contratos por dia. Por dia, não é nem por semana, por dia. Por quê? Porque o atendimento era ágil, era mais humanizado, e aí, então a gente trazia do digital, que era o Google Ads, trazia para o atendimento no WhatsApp, e aí a coisa fluiu. Então, assim, se você não tem essa qualidade... Então, isso foi um case de sucesso, né? Um enorme salto nas vendas, na qualidade de fechamento de contrato, simplesmente porque melhorou a qualidade e a velocidade do atendimento. Uhum. E, bom, eu pensei uma coisa aqui, mas eu não comentar. Eu queria... A gente não abordou ainda, citando você falou agora do CRM, tranquilo. Mas a minha curiosidade é perguntar para você sobre quais tecnologias, ferramentas que você conhece, já usou ou já observou, que você acredita que serem, tipo, essenciais, ou, né, que fazem muita diferença para criar uma experiência do atendimento, tipo, de verdade, assim, conectada. Olha, eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais o conceito do CRM em si, né? Que é a ferramenta de relacionamento com clientes. Porque com o CRM, você anota os dados do histórico desse cliente, do relacionamento com a sua empresa, e você consegue continuar um acompanhamento desse relacionamento. Então, vamos imaginar o comércio, que é uma coisa mais impessoal do que um serviço. Porque um serviço, às vezes, você mantém ali um relacionamento durante vários meses até, ou anos,
escritório de contabilidade, por exemplo. Mas no comércio é uma transação muito mais Pontual. mais assim. pontual. Mas se você tem um CRM e a pessoa comprou na sua loja, você cadastrou alguns dados dela, não precisa muita coisa no início, sabe? O nome, o e-mail, o telefone, que tipo de produto que ela comprou, quanto foi que ela gastou. Concorda que se você tem os dados, você consegue depois mandar uma promoção para ela de forma personalizada, convidando ela, olha, tem aqui um voucher com desconto para você desse produto que a gente está fazendo. Quer dizer, você não precisa mais gastar dinheiro com tráfego pago, com Google, com Meta, né, com Instagram, TikTok. Por quê? Porque você já tem a base de dados. Então você consegue oferecer, inclusive, para o cliente aquilo que ele gosta. Se você sabe que aquela pessoa da sua loja de calçados só gosta de comprar bota, porque no histórico dela, ao longo do ano, elas 80%, 90% das vezes só está comprando botas, poxa, toda vez que chegar uma coleção nova de botas, você tem que ter aquele cliente mapeado dentro do seu CRM, que você não vai lembrar de memória, obviamente, mas cliente de botas, aí ele te puxa a lista de clientes que gostam de botas para você mandar uma primeira comunicação. A pessoa do outro lado, ela vai se sentir até lisonjeada, porque eles vão dizer assim, nossa, se lembrou de mim. E, cara, você não se lembrou dele da tua memória, mas você se lembrou de ter o cuidado de cadastrar ele numa ferramenta e de mandar uma comunicação falando que tem uma promoção, que tem uma coisa nova que chegou. Né? Então, o CRM, que tem hoje até algumas opções de graça até, é uma ferramenta poderosíssima, porque para você conquistar um cliente novo, você pode gastar de 7 a 15 vezes mais do que vender para os clientes da sua base. E muitas empresas pecam porque estão ansiosas para conseguir novos clientes e não usam e não criam um relacionamento com os clientes da base. E estão perdendo dinheiro, muito dinheiro, porque não estão cultivando um relacionamento com quem já comprou dele. E isso vale, por exemplo, o comércio, que é uma transação muito mais descartável, muito mais rápida. Mas se você usar um CRM com inteligência, o teu custo de aquisição de cliente vai baixar, que é o CAC, né, que é uma métrica que a gente usa, e a tua margem de lucro, consequentemente, vai aumentar e você vai ter um cliente fidelizado. Essa seria, com certeza, uma ferramenta muito importante que toda empresa deveria ter, um CRM, para se relacionar com sua base de clientes. E é tão consolidado o CRM, né, que várias empresas oferecem esse tipo de serviço, né? Então, a opção também não falta, né? E tem empresas que oferecem versões gratuitas que, para um comércio pequeno, atende perfeitamente. E ele não precisa nem botar a mão no bolso para manter aquilo. Só precisa ter o cuidado de nutrir, de manter aquilo atualizado. Né? O CRM que a gente está comentando aqui é mais um dos casos que no episódio anterior aqui da SICast até a gente comentou, eu e meus colegas de ASIC, que às vezes o empreendedor pode ver isso como um custo, como vai ser algo penoso para implementar, vai sair caro e tal. Mas é um investimento que vale a pena, seja no curto, no médio, longo prazo, porque depois, como você falou, né, vai haver essa redução de custo no processo, fidelizando mais clientes com todas essas informações, esse acompanhamento feito, vai aumentar o faturamento. Então, tipo, como fala? É superar essa barreira, né, para algumas coisas, para alguns entendimentos que a gente tem, como o caso do CRM. A gente tem, eu falo de modo geral, pode ter, na verdade. Sim. E conhecer, né, aprofundar. Eu pego até um caso aleatório aqui, não tem muito... Eu sou do marketing também. E um tempo atrás, uns anos atrás, quando surgiu o TikTok, eu tinha resistência também. Tipo, todo mundo fala aplicativo da dancinha, não vou ver e tal. Mas para nossa área, principalmente, ou até para qualquer empreendedor assim, precisa entender de marketing, você precisa conhecer essas ferramentas, essas mídias sociais que surgem. Por mais que você não vá usar no futuro, você precisa conhecer para ver se ela é pertinente ao seu caso ou não, ou ao seu público, né, ao seu cliente. Então, é importante você despender um pouco do seu tempo para conhecer essas ferramentas, esses recursos novos que surgem, para ver se ele é pertinente ou não para a sua empresa, né? Sim, porque quando você conhece o seu cliente, e é importante até falar aqui para quem está nos assistindo, que a questão de ter uma persona, normalmente as empresas têm às vezes 3, 4, 5 personas, a mesma empresa. Não é só uma. Não é só uma. Né? Então, você tem que entender as personas da sua empresa para escolher os canais de comunicação mais apropriados para esse tipo de público, e não só o canal, mas o formato. Só pegar, por exemplo, o que você cria para o Instagram e replicar
nas outras redes sociais, não é sinônimo que isso vai dar certo. Sim. Normalmente não vai. Porque a comunicação do TikTok é de um jeito, a do Instagram no Reels é de outro, nos Stories já é de outro. Dentro da própria plataforma Instagram você tem 3 tipos de comunicação diferentes, pelo menos. Né? 4, né? Se a gente pegar Reels, Feed, Story e o Direct. Sim. Né? Assim, para pegar assim de bate-pronto, 4 formatos de comunicação com quem te segue. Né? Então, quando você entende isso... eu até usaria aqui, resgatando aqui o início da nossa conversa, né? Isso até é parecido com o que a gente falou da escuta ativa. Uhum. É você se importar com o seu cliente e ouvi-lo. Outra coisa importante, fazer pesquisa. Fazer pesquisa com os clientes. Não precisa ir para a rua fazer pesquisa. Fazer enquete. Faz enquete com seus clientes. Caixinha de perguntas no Instagram. Caixinha de perguntas, exato. Falando de ferramenta, então. usa a caixinha de pergunta, porque você vai começar a entender quais são as expectativas e as necessidades, o que esse público está buscando, está esperando da sua empresa. Né? Uhum. Aí fica pensando em pesquisas, institutos de pesquisa. Cara, caixinha de pergunta resolve. Uhum. Quer ver outra coisa, Fábio, legal? Fazer pesquisa de NPS, que para quem não conhece, é um termo em inglês, no marketing tudo vem do inglês, né? Net Promoter Score, mas na verdade é uma pesquisa para saber o quanto que aquele teu cliente, aí já estamos falando com quem é cliente, o quanto aquele cliente está disposto a ser um promotor da sua marca, traduzindo isso para quem não é do mundo do marketing, né? E é uma única pergunta, né? Numa escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo ou familiar. Então, essa é uma outra ferramenta que você pode usar, inclusive, formulário lá na loja, se for ponto físico, para quem faz serviço, manda um formulário do Google e você vai entender o quanto que aquelas pessoas estariam dispostas a defender a sua marca junto a familiares e amigos, ou seja, do círculo íntimo delas, e o quanto que a sua empresa está ou não atendendo as expectativas. Porque se a tua nota é de 0 a 6, ou 0 a 7, melhor dizendo, exatamente, 0 a 6, é sinal que você tem clientes detratores, clientes que estão totalmente insatisfeitos com a sua marca e vão falar mal. Se eles estão ali entre 8 e 9, ou 7 e 8, melhor dizendo, então eles são neutros. Então, tipo assim, compra de você... mas se tiver uma outra oportunidade de comprar de um concorrente, ele compra. E o 9 e 10 são os promotores da marca, são aquelas pessoas que gostam do seu atendimento, que são apaixonadas pela sua marca. O que é que o empresário deve fazer usando isso como ferramenta, né? Porque às vezes a gente pensa só na ferramenta como um CRM, um software, mas às vezes é só isso. O cara que é o 9 e 10, ofereça algum tipo de incentivo para ele, cuide bem desse cliente, dê algum benefício, um cupom de desconto e tal, e peça indicações. Isso serve para loja física e serve para serviço também. Peça indicações. O cliente do 7 e 8, que é o neutro, tenta descobrir o que é que faz ele ficar nessa gangorra que pode comprar de você, mas compraria de um cliente. O que é que está deixando ele satisfeito e o que é que está deixando ele insatisfeito. E se você conseguir falar com os detratores, que são os clientes que te deram uma nota abaixo de 7, tente entender o que é que está deixando prejudicando a relação dele com você. Às vezes é um pequeno ajuste, como a velocidade de atendimento no WhatsApp. De repente você já pode virar esse jogo e trazer a gente para perto. Então, às vezes não precisa de soluções caras, mirabolantes. Às vezes é só um pouquinho de bom senso e parar para ouvir. Então, a escutativa, voltando a ela, não só na comunicação verbal, mas às vezes é através de uma pesquisa também. A escutativa é essencial em todas as partes da nossa vida, né? Não tem como. Só fazendo um comentário, voltando um pouco, que agora a gente comentou bastante coisa, né? Por exemplo, eu já passei por agência, né? E tive clientes que, por exemplo, ao criar uma mídia social, o perfil numa mídia social, ele ia por qual mídia social é mais popular do momento. E o estudo do seu público? Porque em alguns casos, ou em vários casos, o seu público pode não estar muito aí na mídia social mais popular do momento. Pode não estar no Instagram, pode estar mais no LinkedIn, dependendo do seu nicho, né? Pode estar no Pinterest. Então, é bom ter esse cuidado, né? E também o que você falou dos detratores, né? Me faz pensar também um dos indicadores que são usados como medida positiva, assim, de mídia social, engajamento.
engajamento nem sempre é bom. Se as pessoas engajam para criticar o seu serviço, o seu produto, não é algo positivo, né? Então, até o engajamento, por exemplo, tem que ser avaliada a qualidade desse engajamento, se é um engajamento positivo ou negativo, né? Isso aí do engajamento, eu gostaria de aprofundar um pouquinho, porque, assim, muitas empresas fazem, por exemplo, sorteios para conseguir engajamento no Instagram. Traz a audiência qualificada. Não traz audiência qualificada, só traz gente que está afim de concorrer ao prêmio. E depois, ou essa pessoa vai deixar de seguir, ou ela vai seguir, mas ela nunca vai comprar de você porque ela não é no seu perfil. Então tem que tomar muito cuidado. Que tipo de engajamento, como você falou, né? Às vezes o engajamento é negativo. Que tipo de engajamento e que tipo de público você está atraindo. É importante atrair público qualificado e não volume. Priorizar a qualidade do que a quantidade, né? É igual o que você acabou de falar, né? Qualificado, não volume. E Fábio, acredita, mas nós estamos em 2024 e eu ainda, esse ano eu ouvi umas 2 empresas me perguntando se valia a pena comprar seguidor. Comprar seguidor, comprar a lista de seguidor dessas empresas que vendem 10 mil seguidores por R$100. Nossa. Tem gente ainda que acha que isso é legal. Caramba. Gente, não é. Entrando nessa parte que a gente está comentando de erros, né? Agora, eu quero perguntar para você quais erros mais comuns que você identifica as empresas cometendo ao tentar implementar estratégias de atendimento omnichannel. Bom, eu vejo alguns erros no omnichannel, como, por exemplo, você tem um site, então você fez um anúncio e levou a pessoa para o site. Aí lá no site a pessoa precisa falar com você e ela não encontra os botões de contato. Esses dias mesmo eu vi uma empresa. Eu precisei entrar em contato com uma empresa, procurei no Google, achei o site, cliquei no link do site e aí eu precisava falar com alguém da empresa. Meu assunto não era resolvido pelo site, não era um e-commerce. Né? E eu não achei pontos de contato, exceto um formulário. Quer dizer, eu precisava de uma comunicação instantânea e eu não consegui, não tinha nem o telefone no site. É incrível, mas tem. Então, assim, outra coisa. Vamos dizer que a empresa é mais evoluída e ela tem o número do telefone no site, mas não é clicável. Quer dizer, você não consegue clicar para dali ele já abrir o teu WhatsApp ou o teu telefone para ligar. Está lá só o número. A pessoa teria que copiar o número e ficar digitando. Então, são erros grosseiros, mas existem, pelo ano 2024, esse tipo de erro, né? Ou então essa questão do indivíduo chega no site, abre um chat para conversar, ou o chat do site ou um WhatsApp, e depois do outro lado não tem uma pessoa para atender prontamente, não tem uma pessoa qualificada para fazer um atendimento rápido e assertivo no que tá precisando. Ou então, outro erro que a pessoa faz, que as empresas fazem, é o seguinte: conversou no WhatsApp com aquele cliente, não fechou o negócio ali na hora, porque o cliente ficou de pensar, por exemplo, e ele abandona aquela conversa e nunca mais volta lá. Quer dizer, aí eu entro o CRM de novo, né? Porque aí você coloca aquela pessoa e fala assim, bom, ficou de pensar. Então, você tem que olhar ali no teu pipeline, né? Na tua sequência de atendimento, as pessoas que estão em negociação, estão evoluindo, e as pessoas que estão paradas e que você tem que dar um tratamento. Ou ela realmente diz, não, já comprei em outro lugar, não me interessa nunca mais, ou essa pessoa ainda está pensando e você vai estimulando ela de outras formas, né? Então, é fazer essa transição de mídia, né? A gente chama isso até de evitar pontos de fricção. Se o cara sai do site para o chat, que seja de uma forma natural, que eu não precise de copiar o número do WhatsApp que está no site, porque ele não é clicável. Né? Se eu chamei no chat, que o chat seja rápido. Se a pessoa comprou, que a entrega, que o gate de pagamento, que o link de pagamento seja simples, que a página de checkout não seja complicada, para que a pessoa realmente preencha lá os dados e gere o Pix, ou então põe o número do cartão. Não fique na dúvida se realmente caiu na página certa. Se caiu na página certa ou não. Então, isso são pontos de fricção que você tem que evitar. Até quando envolve aí trazer a pessoa para o ponto físico, que seja fácil de encontrar, que tenha no site lá o localizador do GPS para o cara colocar no carro e chegar fácil no lugar. Já aconteceu, né? De você chegar... já aconteceu comigo, de ter que ir num lugar físico, entro no site, clico lá no GPS e ele me manda 2 quadras para baixo em relação ao ponto correto. Então, são detalhezinhos, mas que vão colocando areia na engrenagem do relacionamento. Sim. E como hoje a gente concorre com um universo de empresas, e para quem é comércio concorre com o mundo,
Quanto mais fricção você gerar, mais chances você está tendo de perder o seu cliente ou seu futuro cliente para um concorrente, né? Nossa, eu lembro quantas vezes eu desisti de comprar alguma coisa porque cada um desses pontos de fricção que você falou, sabe? A gente pode às vezes estar no mau dia ou não com tanta paciência e tal. Na maioria das vezes acaba acontecendo de a gente deixar pra lá, né? Porque, enfim, por exemplo, clicou no botão e não foi, não mudou, não foi pro chat, e, enfim. Então é importante olhar, parece detalhe bobo, né? Mas são detalhes muito importantes dentro desse processo para não perder cliente, né? E acaba sendo um diferencial enorme. Você falou antes até, tipo, às vezes atender as expectativas, né? Eu pensei assim, atender as expectativas já é superar as expectativas, porque as expectativas já estão tão baixas, né? Tão baixas. Então, quando a pessoa clica no botão e vai, ela fala assim, pô, né? É o mínimo, mas enfim, já é o diferencial. Às vezes é um diferencial, é um outro concorrente que a pessoa já pode ter testado, né? E eu quero perguntar para você agora, Hélio, bom, é que eu acho engraçado falar isso. Eu vou falar assim, com a crescente importância do digital, isso já vem acontecendo há um bom tempo. É curioso, assim, pelo menos eu vou vou abrir um parênteses aqui. A gente tá no mundo digital, assim, eu vou falar por mim, acompanhando mais o digital há uns 15 anos, mas a gente discute tanto, assim, vivencia tanto, que parece que é muito mais, às vezes. E então, até por isso que eu acho estranho falar assim, crescente importância digital. A crescente já faz tempo, né? Mas baseado nesse contexto, eu quero perguntar para você como que você enxerga o futuro do atendimento físico nas empresas. Olha, não só pela minha visão, mas pelo que eu tenho estudado, por os eventos que eu participo, livros que eu leio, o atendimento físico passa pela experiência do cliente. Então, eu vou a uma loja física porque eu quero ter uma experiência. O que eu quero dizer com experiência? Pode ser uma experiência sensorial, porque eu quero lá sentir o produto, quero ver o tecido, quero ver se é um carro, quero ver o conforto, quero sentir, né? E também, às vezes, tem algum tipo de comércio que envolve até uma experiência lúdica, né? Então, assim, se for só uma experiência transacional, é melhor você abrir um e-commerce e comprar. Eu preciso só comprar esse produto, eu não estou à espera de ter nenhum tipo de experiência. Então, por exemplo, você vai comprar um equipamento para a cozinha da sua casa, tá? Se você já sabe, sei lá, um filtro para colocar lá na torneira, se você já sabe o que é o filtro que você vai usar, é mais cômodo você comprar no e-commerce do que você ir até numa loja. Concorda? Mas se você está querendo fazer a decoração da sua casa, todos os produtos de decoração também você encontra em e-commerce. Mas e aquela dúvida, será que aquele papel de parede vai mesmo ficar bom ali ou não? Tudo bem, às vezes tem gente que tem o decorador e tudo mais, mas mesmo assim você quer ver, você quer sentir, você quer pegar para sentir aquela textura. E aí a pessoa vai te dizer assim, mas essa região aqui é úmida. Então esse tipo de papel de parede não é o mais indicado. Ele é muito bonito, mas ele tem que ser uma área totalmente seca. Se ele pegar só o vapor, já vai soltar da parede. Você precisa de uma... Isso é experiência, tá? Não estou dizendo que tem que ser aquela coisa transcendental, principalmente para quem que está assistindo a gente. Experiência no sentido de ter, por exemplo, uma venda consultiva. Ter alguém que me ajude e me oriente a atingir o meu objetivo da melhor forma, né? Mesmo pagando mais caro. Vou contar para vocês aqui rapidamente um episódio que aconteceu comigo no final do ano passado. O meu filho quis fazer uma reforma no quarto dele, trocar os móveis do quarto dele. Eu tenho um filho que tem 15 anos, né? Então ele já não queria mais aquele quarto com cara de criança, né? Ele queria um quarto já de adolescente, né? Maduro, né? E ele viu no e-commerce uma cama box, tá? Por um preço bem acessível. E ele falou, pai, essa aqui é legal e tal. Aí fomos um fim de semana no shopping, eu, minha esposa e meu filho. Passamos em frente a uma loja que vendia exatamente camas e colchões. Eu entrei na loja. Olha aqui, para quem está assistindo aqui agora, presta atenção nessa experiência de cliente que sou eu e como que você às vezes perde vendas. Então, eu entrei numa loja e falei assim, olha, você tem cama box de solteirão? O vendedor falou assim, tenho. Qual é o preço?
eu já estava com um preço na cabeça, preço-alvo, que era o preço do e-commerce que meu filho me mostrou. Eu cheguei lá, ele falou um preço que era 5 vezes mais caro do que o preço que meu filho falou. Eu falei, tá, não, é que eu estava esperando um preço mais baixo. Tá bom. O vendedor simplesmente falou para mim assim, tá bom. Eu virei as costas e fui embora. Eu entrei na loja ao lado, que também vendia as mesmas coisas. Aí a vendedora, fiz a mesma pergunta, a vendedora foi lá e consultou lá no sistema dela e me falou também, uma cama box custava 5 vezes mais caro do que o orçamento do meu filho. Eu falei, não, tá fora do orçamento e tal. Mas qual é o tipo de cama que você está buscando? É para isso, é para ele e tal. Mas qual é o material que seu filho viu aí no... Meu filho estava lá, ele até abriu, né, o site, falou assim, qual é o material? Ela começou a questionar, olha, é que essa cama aqui, ela tem esse tipo de amortecedor que evita o acidente de você levantar e depois cair em cima da pessoa que está ali mexendo no box. Ela começou a explicar características e benefícios, no caso segurança, né? Benefícios coisa do dia a dia. Do né? dia a dia. Para resumir a história, eu comprei a cama 5 vezes mais cara. Entendeu? Por quê? Porque ela conseguiu me mostrar valor. Ela não é no sentido de me passou a conversa, não. Ela mostrou valor. Eu estava em família, então era eu, minha esposa e meu filho. E a gente estava ali conversando e eu consegui entender que aquela cama que ele tinha visto na internet não era adequada. Que ele tinha visto, mas faltavam elementos importantes, né? Então, o outro vendedor da primeira loja perdeu uma venda simplesmente porque ele se limitou à transação. Ele falou o preço, eu disse que está caro, e ele falou, eu não tenho mais barato, e tchau. A outra falou, está caro, eu falei, está caro, ela falou, não, mas e os benefícios? E as características? E a qualidade? E eu acabei comprando. Isso é experiência. Isso é experiência. Não é soltar fogos de artifício e balões de gás, é simplesmente ajudar o cliente a fazer uma boa escolha. E até hoje, eu estou convencido de que fiz uma boa escolha, passado aí já quase um ano dessa compra, falei, não fui levado no bico. Foi realmente a melhor compra que eu preciso. Boa parte dessas conversas, assim, quando acontece um caso como o seu, parece ter uma conversa entre amigos, assim, no bar, né? Não parece um vendedor ou uma vendedora na questão de, tipo, forçar. Teve uma linha argumentativa bem natural que mostrou, por meio de alguns ou vários motivos, por que é 5 vezes mais caro e por que vale a pena, né? Exatamente. Gastar esse valor um pouco a mais, entre elas. Foi uma venda consultiva. Né? Mas por quê? Porque aí o problema não era o bolso, o problema era resolver o problema, ou ser bem atendido. Né? Se fosse um problema de bolso, aí paciência. Mas o primeiro vendedor foi o quê? Ele não era vendedor nem consultivo, ele era só um tirador de pedido. Tem. Quanto é que é? Aí eu posso pagar, tá, embrulha. A outra não. Pareceu, assim, contradição, né? Um atendimento humano parecendo algo mais de chatbot, assim, algo manual, né? Do que teve um contato humano real, assim, de buscar saber as dores reais, o histórico, o embasamento. Quando, por exemplo, se imagina, o seu filho, né, ele saiu do digital, vou supor aqui, tá? Para o físico ali, para sentir esse diferencial. Pô, não quero saber só pergunta de fechada, né, sim ou não, e depois dispensar, igual fazer essa parte de transação que você falou. Eu quero o contato humano, quero saber, quero conversar, aprofundar, ver se é a melhor cama mesmo e tal. E vai lá e não tem, né? Numa loja esse retorno, na outra tem e pegou lá. Porque aí entra a experiência não só da consultiva, da vendedora, mas a sensorial, porque tinha a cama lá. Aí você toca, você vê que o material é robusto, você vê que o amortecedor, mesmo você fazendo força, ele não cai fácil, né? Precisa realmente ter uma trava para ele... Aí, quer dizer, lá na internet era uma foto fria. Sim. Eu acho que entre o digital e o físico, eu acho que, assim, fazendo uma certa analogia, é muito alinhar o discurso à prática, né? Então, você está lá no digital, enfim, a imagem meramente ilustrativa, os dizeres das funções ali. E quando você está no físico, você tem a prática, né? Para ver se realmente aquilo condiz com a realidade, né? E você teve nesse caso. Eu até, por exemplo, eu gosto de livro. Eu gosto de livro de todas as formas, mas eu prefiro o livro físico. Porque eu gosto de sentir o cheiro, né? Pegar no livro. Eu também tenho... Meus olhos são sensíveis a ficar muito tempo na tela. Então, por esses todos os motivos, eu prefiro o livro físico. E cai nisso que você falou de ser multissensorial. A gente, como ser humano, tem 5 sentidos, né? E quanto mais a gente aproveita esses 5 sentidos, melhor a gente se sente, geralmente, né? Na maioria dos casos. A não ser que seja uma experiência negativa, enfim. Mas, então, fazer usufruto dessa experiência com o cliente, né? Multissensorial,
aliar o digital ao físico, eu vejo como algo essencial, assim, que não tem como um anular o outro na questão, tipo, o físico agora vai ficar abandonado e quase ninguém vai ter... e caso com aquela pesquisa que eu citei há pouco também, né? A tecnologia e o digital traz uma certa solidão por boa parte das pessoas, né? Sim. Porque não tem aquele contato humano, você não toca na pessoa, você não vê ela olho a olho, assim, né? Sem ser por meio de uma tela. Então, eu acho muito importante, ainda é algo que não, a meu ver, né? Se eu posso opinar aqui também, Claro. não deve cair em desuso total, né? Acho que longe disso até. Quer ver uma coisa também, resgatando uma pergunta que você fez há um tempo atrás aí sobre erros, né? Uhum. Eu já entrei em contato com uma empresa, então, procurei no Google, procurei o produto no Google, apareceu o anúncio, quer dizer, ela estava pagando um anúncio, cliquei no anúncio e fui para o site. No site, eu cliquei no botão de WhatsApp para falar com o atendente. Cheguei para abrir o WhatsApp e o atendente estava sem camisa, de óculos escuros. Eu estou dizendo a foto do atendente. Sim. Que não tinha nada a ver, eu não estava procurando produto de praia, que até poderia ter a ver com a postura da foto do atendente. Quer dizer, perdeu a credibilidade, eu não fechei negócio com essa empresa. E quantos negócios não se perdem porque às vezes uma foto mal tirada, ela acaba queimando a credibilidade da empresa. Uhum. É um ótimo exemplo também. Hélio, agora para encerrar, a gente volta a falar do AC Qualifica. Eu quero que você fale para os participantes do AC Qualifica aí que está para chegar. Quais dicas práticas você consegue dar para quem quer começar a integrar o atendimento, por exemplo, digital ao físico, de forma eficiente? Olha, a primeira dica que eu, até olhando aqui para a câmera, para quem está nos assistindo, estude. Estude um pouco. Vá lá no AC Qualifica e participe do evento que a gente vai ter lá para que você consiga e a sua equipe consigam entender como é que funciona o comportamento do consumidor no mundo digital e como é que isso agora se integra com o atendimento físico, o atendimento real, tá? E comece de pouco, não precisa tentar reinventar a roda ou estratégias mirabolantes. É só usar o bom senso daquilo que nós já falamos aqui ao longo desse nosso bate-papo, né? Use o canal adequado, conheça o seu público-alvo, use o canal adequado para esse público-alvo, seja capaz de ouvir o seu cliente, tanto ouvir no sentido na hora que você está ali tete a tete conversando, como ouvir os sinais que ele te deixa, ou através de uma pesquisa, através de uma caixinha de pergunta. Faça o feijão com arroz bem feito e treine a equipe, porque também nós temos esse desafio no Brasil. As empresas investem pouco em treinamento. Então, você tem uma equipe desqualificada. Aí vai aquela situação que eu te falei. Você gasta rios de dinheiro com marketing para atrair potenciais compradores. Esses potenciais compradores realmente chegam até a tua empresa e depois eles são mal atendidos. Então, invista no atendimento, porque por mais que a gente esteja no mundo digital, a tal da solidão que você citou, Fábio, faz com que as pessoas hoje queiram abrir um chat, queiram interagir antes de fechar uma venda. Então, é muito importante que faça o básico bem feito e que invista em treinamento na equipe constantemente para você não perder o bonde, senão vai perder dinheiro. Perfeito. Hélio, eu quero agradecer a sua participação aqui. Foi excelente, foi um prazer conversar contigo. Eu não tinha tido a oportunidade ainda, né, de ter uma conversa mais aprofundada nesse sentido contigo e gostei demais, confesso. Então, obrigado pela presença. Você quer falar alguma coisa aí como recados finais? Olha, o prazer foi todo meu. Agradeço também o convite de estar aqui, da nossa primeira interação mais profunda, né, de conversarmos. E o recado é o seguinte, para quem está assistindo a gente, é o seguinte: não adianta você ter o melhor produto do mundo, não adianta você ter o melhor serviço do mundo, se o seu cliente potencial não sabe que ele existe. Então, investir em marketing é cada vez uma necessidade, você tem que ter isso na sua mente. Agora, não adianta você investir em marketing se depois o seu atendimento é ruim. Então, as coisas têm que estar casadas. É atração, é conversão, que é transformar ele em cliente, e depois é retenção, fidelização de cliente. Porque senão você fica num eterno looping buscando novos clientes, quando na verdade você poderia estar vendendo muito mais para a sua base atual de clientes, usando um simples CRM, por exemplo. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Quero reforçar os agradecimentos aqui
ao todo o suporte, ao espaço oferecido pela IMA, do Podcamp também, a Prefeitura de Campinas, e o patrocinador também aqui do ACICast, que é a Stanley. E como a nossa conversa toda aqui foi baseada, né, também no tema que a gente vai ter na Se Qualifica em breve, no dia 23, fica o convite, se você ainda não está inscrito no evento, se inscreva. A gente vai ter os detalhes das informações para se inscrever aqui na descrição do vídeo. E até o próximo episódio do ACICast.